Você já ouviu falar no termo neném? É um termo que existe mesmo, não é um termo inventado, é um termo que as pessoas estão usando hoje para falar sobre uma geração, ou pelo menos um pessoal de uma faixa etária, que está numa situação que ele não quer nem estudar, nem trabalhar. E é muito curioso, porque isso daí é uma coisa que está acontecendo em vários lugares, várias pessoas, né? Existe uma coisa que talvez seja preceptora, que veio um pouco antes disso, que é uma geração, né? Na Itália eles estão chamando de geração de mamones, né? Que são pessoas que têm até mais de 40 anos de idade e não saíram de casa ainda, né? É um tipo de uma adolescência tardia, modo infinito, sabe? E isso daí já faz alguns anos. Eu li uma matéria uma vez, que era uma matéria especificamente sobre isso, era uma matéria sobre advogados na Itália que estão se especializando em famílias que não aguentam mais que adultos simplesmente se negam a sair de casa. Eu conheço algumas pessoas que são assim, né? E na verdade a minha dúvida eu não estou aqui para julgar essa questão, estou tentando entender o que está acontecendo com uma geração que cada vez mais ela se dilata a experiência da adolescência dela, ou seja, ela não quer fugir, ela não quer sair daquele modelo de voltar para a casa dos pais. Bom, vou dar fazer uma pequena digressão. Quando eu fui fazer faculdade, eu estava acabando de sair do colegial, me chamou a atenção porque é o seguinte: da minha turma, eram umas 30 pessoas, da minha turma tinha acho que uns 3 que resolveram prestar direto, porque na época, né, a grande maioria das pessoas não estava interessada em engrenar imediatamente após a aula, né, do colegial, ele engrenar já numa faculdade. Todas as pessoas queriam ter uma experiência diferenciada, então é uma coisa meio de pós época de bicho grilo, dos hippies, do flower power. Então as pessoas queriam ir viajar, as pessoas queriam ter como se fosse um ano sabático, que o pessoal fala. A experiência era uma experiência diferenciada. Hoje é uma experiência que assim, ninguém tem coragem de, né, parar e sequer cogitar prestar. Estou falando sobre isso porque eu acho que tem alguma coisa que a constituição familiar ainda está em um processo de adaptação, ou tem uma dilatação de uma experiência da adolescência que a sociedade está estimulando. Mas o que interessa é o que fazer com um grupo de pessoas, com uma geração, que é uma geração que ela chega e fala assim: mas eu não quero estudar, mas eu não quero trabalhar, mas eu não. É uma coisa que é muito constitutiva do não, da negação. Não é uma questão de eu chegar e, por exemplo, falar assim: olha, realmente eu acho que estudar não faz sentido, portanto eu vou viajar, eu vou abrir um comércio, ou eu vou X. Não. A pessoa simplesmente se nega, né? Me parece que é quase uma negação do processo de maturidade, né? Então é uma coisa. Alguns filhos de amigos, né, ao entrarem nessa vibe de neném, e até coisas que acontecem na sua própria casa, muitas vezes me dá a sensação de que, eu já vi alguns assim, que eles chegam e ficam com uma cara meio de assim, de olhar para você e falar assim: olha, eu vou ficar no meu cantinho lá, eu prometo que eu não vou dar trabalho, eu só vou ficar no meu cantinho, sabe? E aí você olha e fala assim: puta, o espaço que essa pessoa vai ocupar no mundo é o cantinho dela, ou ela ainda não consegue enxergar que esse cantinho pode ser um cantinho muito grande, né? Ou seja, será que essa coisa da gente chegar e a gente se expor, da gente querer ir, né, é uma coisa que talvez uma geração mais velha teve, porque será que tem esse abismo cultural hoje acontecendo? Porque eu estou vendo gente de 30 anos dormindo em colchão e comendo miojo num cantinho na casa dos pais.
eu tô vendo uns caras de tanto, sei lá, de que, assim, tipo, isto está bom, né? Contanto que dê para eu ter meu Wi-Fi, eu não sei se o mundo virtual ele está mais realizador, está mais saboroso, a ponto de, se eu tiver um iPhone 6S, uma puta conexão, e eu tiver num cantinho, dormindo, comendo miojo, isso daí tá bom. Ou se é uma questão de, um receio dessas pessoas de simplesmente colocarem à prova os seus limites, porque basicamente quando você vai estudar, a quantidade de matéria que você vai estudar, que é chata e que você vai odiar, é enorme. Da mesma maneira que a quantidade de coisas imbecis que seu chefe vai falar para você é gigantesca, porque você vai ter que aguentar o seu chefe, você vai ter que aguentar alguém falando merda na tua orelha. E às vezes o cara é demente, o cara nem é uma liderança, o cara é um débil mental, é um imbecil. E faz parte do processo de maturidade meio que a gente tem um mínimo de tolerância em relação a essas coisas. Só que eu vejo hoje que essa geração neném, ela está numa cilada, inclusive por uma questão recessiva. Porque se você parar para pensar que a gente está numa baita de uma recessão e ela tende a estar daí ou pior, como é que você faz com um cara que é um cara improdutivo? Eu não estou entrando no mérito do trabalho, da produtividade enquanto identidade social, que a sociedade estimula. Não, foda-se esse modelão, não, eu não quero ser, eu quero ser quem eu quero ser. Não é essa a questão. A questão é, dentro de um núcleo familiar, onde você tem um pai que foi demitido, o outro, a mãe, sei lá, que tem um trampo, ninguém trabalha, tem uma pessoa que trabalha em casa, ou seja, no sentido de trabalhar, de gerar, trazer dinheiro para esse dinheiro ser elaborado dentro dessa comunidade e ele virar benefícios para essa comunidade. Como é que você faz, né, diante de uma casa onde você tem um cara que é produtivo, uma pessoa que é produtiva, uma mina que é produtiva, e você tem 2, 3 pessoas, sei lá, que simplesmente não fazem nada? Como é que vai acontecer? O que vai acontecer? Né? Além do cara que está tá trabalhando e está virando noite para poder pagar, acabar sendo o cara que vai ser sobrecarregado, e esse cara é o cara que vai precisar sobreviver e provavelmente vai ter um ataque de estresse, um ataque cardíaco, mas além disso, o que vai acontecer? E aí? E aí, geração neném? O que você me conta, cara? Tipo, porque isso daí só ativa em mim o módulo, porra, levanta a bunda e vai trabalhar, cara. Ou pelo menos lava a sua louça. Mas a galera tá em outra. Isso é um perigo. Perigo para uma geração. E aí, né? Sei lá, o que o cara vai fazer? Não sei. Eu tô intrigado com isso. Tô realmente intrigado. Tá bom, então tá legal. Você não quer estudar, você não quer sair, você não quer trabalhar. Tá bom, o não eu já entendi, mas o que você quer? O que você quer? Eu conversei semana passada com uma pessoa que chegou e falou assim, eu posso me dar ao luxo de ser uma pessoa que não trabalha porque minha mãe me sustenta. Aí eu fico pensando, cara, você pode se dar ao luxo até quando? Até quando eu morrer. Porque a véia tá seca de tanto trabalhar e você tá aí jogando videogame. Que merda é essa? Eu tô tendo dificuldade de dialogar com essas pessoas, entendeu? Então eu peço, se você é uma pessoa esclarecida, por favor, né, coloca aí nos comentários, me explica o que é essa porra aí que tá acontecendo.